Evangelho de João, capítulo 9, versos de 1 a 7. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra e por termos alegria de conhecer Jesus e que nós possamos cada dia mais viver contigo, buscar a paz e a felicidade, ó Deus, da Tua presença. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Como é bom a gente continuar a história, né? 2020, primeiro domingo, e as coisas continuam. E o nosso caminho com o Senhor sempre tem que estar sendo firmado novamente, para que a gente possa andar nessa paz. O cristão não é aquele que recebe um dia a palavra, que recebe um dia a salvação e não faz mais nada. Nós, diariamente, temos que estarmos voltando a Jesus, bebendo desta água, buscando encher do Espírito Santo, para assim também transmitir dessa paz. E nós estamos falando sobre esse ano novo realmente feliz. E eu tenho a certeza de que a vida com Jesus é uma vida feliz. E um ano novo realmente feliz é ter esse encontro com Jesus. Quando nós temos encontro com Jesus, nós recebemos da luz de Jesus. Jesus é a nossa luz. E nós somos a luz do mundo, como foi dito na oração agora há pouco. O resumo da nossa mensagem é esta: Jesus é a nossa luz e nós somos a luz do mundo. E não há nada mais feliz do que isso, de que viver na luz de Jesus e de que também transmitir essa luz. Essa passagem que nós lemos é uma passagem, um dos milagres. Aqui é o 6º milagre. O Evangelho de João traz 7 milagres de Jesus. Existem muitos outros milagres, mas o Evangelho de João traz 7 milagres. E no Evangelho de João, nós percebemos que os milagres são chamados de sinais. Ou seja, sinais são eventos que apontam para uma outra realidade, uma realidade superior. Está falando que Jesus é a luz, está falando que abriu os olhos dos cegos, está falando que Jesus é a luz. E assim, em cada milagre, nós podemos ver, a ênfase é: Jesus é Deus, Jesus é o Messias. Os milagres comprovam isso, o poder e a grandiosidade de Deus. E também que Jesus é a nossa salvação. Jesus veio para nos dar vida, para nos trazer vida, para nos dar a paz. Aqui a história, nós vamos tentar resumi-la, o capítulo 9 completamente. É uma história de que Jesus estava caminhando e junto com os seus discípulos viram um cego de nascença. A pergunta dos discípulos: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Jesus responde de forma rápida: nem ele, nem seus pais. Foi para que se manifeste nele as obras de Deus. E aí a gente vê que Jesus fala mais algumas coisas que nós vamos ver posteriormente, mas depois ele chega e conversa com o cego. Olha o encontro com Jesus. Esse cego vai encontrar-se com Jesus.
e Jesus vai curá-lo. Jesus será a luz na vida deste homem. Versículo 7, vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então é curioso que a partir daí nós percebemos uma série de situações. De 8 a 12, as pessoas ficaram confusas. Você imagina, você está numa cidade onde uma pessoa cega de nascença, de repente passa enxergando, e a questão é ele, não é ele? Uns diziam outros diziam não. Perguntaram, ele disse, sou eu sim. Eles ficaram tão confusos que levaram então o cego aos religiosos, 13 a 17, foi levado lá, vamos ver o que aconteceu com esse homem, vamos lá para quem entende, né? Vamos levar lá para os religiosos. E ali os fariseus perguntaram, como você passou a enxergar? E a resposta dele Jesus fez lama, passou os meus olhos, e lavei e fiquei curado. Nesse momento, os fariseus, esses homens da lei, esses religiosos que já estavam bravos com Jesus, se você for ler os capítulos anteriores, né, havia sempre essa desunião aí, eles perseguindo Jesus. Nesse momento que o cego disse que passou lama e fez barro, e depois passou nos meus olhos, eu lavei, eles disseram, esse é pecador, porque no sábado fez barro. Para a gente ter uma ideia do absurdo que é isso, né? Havia lá nas leis dos judeus 37 categorias de coisas que não se podia fazer no sábado, e uma delas era fazer barro. Agora, fazer barro, um tantinho desse de barro, não, quebrou a lei. Ou seja, Jesus é pecador, pecador não faz milagre, então não pode ser. Não pode ser. Chamaram novamente o cego, perguntaram o que ele achava de Jesus. Ele diz, eu creio que é um profeta. E aí a história vai se delongando. Esses fariseus resolveram chamar os pais, 18 a 23. Vamos conversar com os pais desse rapaz. Será que ele era cego mesmo? Às vezes ele não era cego nada, era um pedinte, queria dinheiro. E os seus pais disseram, não, ele era cego sim. E quando se perguntou, e como ele vê agora? Os pais falaram, olha, pergunte a ele, ele é de maior, nós não sabemos. A preocupação dos pais era que já havia essa questão de que se alguém falasse que Jesus era Deus, que Jesus curava, né, eles eram expulsos. E assim, esses pais não quiseram se comprometer. Falaram, ele que resolva os problemas dele. E não é que os fariseus voltaram para conversar e para perguntar e para questionar o cego, 24 a 26, eles realmente voltaram discutindo e falaram, vocês não devem dar glórias a esse homem, glória somente a Deus. E o cego então diz, olha, se vocês estão dizendo que ele é pecador, eu não sei, eu sei que ele abriu os meus olhos e eu passei a ver novamente. E aí, de 27 a 33, já sem paciência, né? Quando eles falaram, conta de novo. Ele falou, já contei muitas vezes. E o cego agora começa como se fosse pregador, né? Pregando a palavra. Ele diz o seguinte, olha, Deus não atende a pecador. Vocês estão dizendo que esse homem é pecador? Deus não atende a pecador. Eu era cego de nascença, ninguém foi curado dessa forma. Então não havia nenhum relato de um cego de nascença curado. Ele é Deus, não é pecador, porque só Deus para fazer um milagre desses. E aí é interessante que eles não tinham mais argumento, né? O que os fariseus iam falar numa hora dessa? Eu gostei de uma frase que eu vi um pregador falando, que é a seguinte: como violência é sempre a reação de quem não tem mais argumento, no verso 24 disse que os fariseus atacaram o cego. Sabe quando a pessoa não tem mais argumento, ela parte para a mãozada, né? É o próximo argumento. E ela começa a xingar o outro, você é feio, você é gordo, por quê? Não tem mais argumento. E aqui eles falaram, você é um cego, nasceu cheio de pecado, você é um miserável, e ainda vem querer dar lição de moral em nós.
e expulsaram da sinagoga. E aqui é sério, né? Não simplesmente falaram para ele sair dali, não. Expulsar da sinagoga era: agora você não faz parte mais desse povo, da sociedade, de nada, você está um expulso. O texto termina de 31 a 41 aqui. Jesus vai falar com esse cego novamente. Ei, cego, se compadece dele e diz: você crê no Filho do Homem? E o ex-cego respondeu: quem é o Senhor para que eu nele creia? E Jesus disse: eu sou o Filho do Homem. E ele respondeu: eu creio. Que história, né, irmãos? Que história interessante de você ver aqui esse contato de Jesus curando um cego. Acima dessa história tem um propósito muito maior do que a simples cura de um homem, mas que é falar que Jesus é a luz. Jesus é a luz do mundo, que Jesus é Deus, Deus que veio nessa terra. Nós vamos comentar um pouquinho os versículos de 1 a 7 apenas, e tirar algumas conclusões, tirar assim algumas lições para nós. Versículo 1: caminhando Jesus viu um cego de nascença. Como eles descobriram que era um cego de nascença? Provavelmente era uma pessoa conhecida na cidade. A gente tem algumas pessoas na cidade, né? E você fala: aquele lá tem essa doença, fica ali na praça, e aquele é assim, aquele... Vocês conhecem mais ou menos, né? Um cego da cidade. Versículo 2: e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Por que era esse raciocínio? Um raciocínio errado. Raciocínio de que cada pecado estava relacionado, cada doença, enfermidade estava relacionada a um pecado específico. E aí eles olhavam para aquele cego de nascença e ficaram pensando: mas se ele já nasceu doente, cego, quem pecou então? Aí eles falaram: será que foram seus pais? Maldição hereditária? Ou será que foi ele mesmo? Porque havia uma série de pessoas que acreditavam que lá no ventre poderia pecar. Eles dão um exemplo de Abraão e Jacó, né? Diz que Abraão tentou matar o seu irmão. Esaú Esaú tentou matar Jacó lá no ventre. Pecou lá, já está pecando lá no ventre. Então Jesus responde secamente: nem ele pecou, nem seus pais. Não existe isso. Não compete a nós saber. É como se Jesus falasse: não, esse assunto não é para vocês saber o que, por que aconteceu isso, aquilo, porque nasceu ali, porque nasceu aqui, porque bateu o carro, porque não bateu. Não compete a vocês isso. Mas isso aconteceu para que nele as obras de Deus se manifestem, para a glória de Deus. E aqui, irmãos, ninguém pode pensar que Jesus está falando assim: não, Deus chegou lá e mandou aquela pessoa nascer cega só para que a glória de Deus se manifestasse. Não é de forma alguma isso. Nós sabemos que o pecado, que a doença, que todas as coisas ruins que acontecem no mundo tem sim uma raiz. Quem pecou? Adão. Jesus poderia falar: olha, nem ele nem seus pais, foi Adão e Eva lá no paraíso que estragaram tudo. Jesus não estava preocupado com isso. A preocupação de Jesus, no sentido, o que Jesus estava ali naquele momento pensando existe um cego e eu quero que ele veja. Preocupação não é se ele pecou, se ele não pecou, quem foi que pecou, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, se ele é bom, se ele é mau. Eu quero curá-lo. E tanto que em dois momentos, dois encontros deste cego com Jesus, no momento ele recebe a visão, e aos poucos ele vai mudando a sua forma, né? Ele começa dizendo: ele é homem, depois ele fala: ele é profeta, e aí no final: eu sou o Messias, você crê? Ele diz: eu creio. Ele vai no segundo encontro crer, receber a salvação. Então nós percebemos aqui que o tema para a glória de Deus é o foco de Jesus. Eu achei interessante uma forma de se ler esse texto. O comentarista disse que no grego não existe
uma pontuação. A pontuação é feita pelas pessoas que traduzem. Então ele disse como se Jesus pudesse estar dizendo: nem ele nem seus pais pecaram. Ponto, acabou o assunto, a frase, e vamos continuar. Aí continuaria dizendo o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou e que se manifestem as obras de Deus na vida dele. A gente vai voltar a essa passagem na conclusão, mas Jesus estava sintonizado no que deveria fazer por aquele homem. Versículo 6: dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego. Nós não sabemos por que Jesus fez isso, mas há uma série de simbologias aqui que a gente poderia dizer que o barro foi quando foi criado, né, o homem do barro. A saliva naquela época ela tinha uma ideia de algum tipo de remédio, de medicamento. O barro, imagina você passar barro no olho. Alguém já passou areia no olho, né? Mesmo cego, né? Incômodo terrível. E quando Jesus diz vai lavar, ele fala que é para já, né? Não tem dúvida. Então gerou esse incômodo naquele homem. A gente vê também na Bíblia, quando o profeta Eliseu mandou Naamã mergulhar no Jordão 7 vezes, né? E a fim de ser curado da lepra. Nós não sabemos os porquês de tudo isso. Sabemos que foi a forma que Jesus assim fez para que aquele homem fosse curado. No versículo 7 diz: vai-te, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se, voltando vendo. Esse nome também, né? Enviado, conduzido. Por que esse nome para um tanque? Alguém pode pensar. Porque é exatamente que através de um canal da água, que a água é conduzida para a fonte e cai no tanque. Então é enviada porque a água foi enviada para ali e chegou no lugar. Mas a gente percebe que o enviado, Jesus, está mandando aquele homem ir num tanque que chama enviado. Jesus, que foi enviado por Deus, manda o cego ir a esse tanque. Nesse tanque ele será salvo. Disse no início, vou repetir: a verdadeira felicidade está no encontro com Jesus. A verdadeira felicidade é viver na luz e transmitir a luz de Jesus. A gente ouve falar tanto de luz aqui. O mundo está em trevas, como esse cego de nascença. Hoje cedo nós falamos, né, que a sabedoria fala aos cristãos, aos irmãos, enquanto que o mundo está em trevas. Não sabem porque tomam essas decisões. E o pior é que eles acham que vê. O mundo acha que a gente é cego. Fica pensando nessas coisas da Bíblia, de Jesus. Não tem nada, viva a vida, faça o que você bem entender. E nós sabemos, não, vocês estão cegos. Nós temos a luz do mundo, à medida em que nós nos aproximamos de Jesus. Ou por bem, né, como disse aqui, quem se aproximou não foi o cego de Jesus, foi Jesus que se aproximou daquele homem. Jesus se aproxima de nós, e assim nós temos a luz, assim nós temos um bom caminho. A felicidade está nesse encontro em andar com Jesus. Jesus abre os olhos dos cegos, Jesus abre os nossos olhos cegos, para que a gente ande por bons caminhos. Em momentos difíceis, de escuridão, Jesus é a luz para dar esse conforto. Luz sempre é importante, né? Primeira coisa que você faz quando você chega em casa, se você sai e deixou apagada a luz, é acender a luz. Você precisa de referência, você precisa de direção. A questão da saliva, eu disse que pode estar relacionada a um medicamento. Jesus é o médico, Jesus é o remédio. Quando Jesus, ele assim, aplica a saliva à terra e passa no olho, gera um certo desconforto. E muitas vezes a gente pensa que um problema que nós temos de não estar vendo é porque está confortável do jeito que nós estamos. Eu não estou enxergando, mas está confortável. E aí Jesus traz um incômodo para aquele cego.
a que ele realmente precisasse buscar a luz. Interessante, a gente não vê ele pedindo nada, né? Ele está ali parado, ele está tranquilo na situação dele, talvez até pedindo alguma esmola. Mas Jesus causa e gera esse desconforto para que ele pudesse obedecer e buscar a luz. Vá até o poço, Siloé, que quer dizer enviado. Jesus é o enviado, te leva ao tanque da redenção. Jesus é a luz do mundo. Jesus transforma a nossa vida. Jesus traz luz à nossa vida. E é interessante que aquele cego, depois de ver, ele começa já a ensinar. Deixou bravos os fariseus. Falou grandes verdades àqueles homens. Quando os fariseus insistiram: mas quem você acha que é esse homem? Eu já falei para vocês a resposta do ex-cego. É Jesus, acho que ele é profeta. Vocês estão tão interessados, vocês querem segui-lo também? Deixou aqueles fariseus bravos, né? À medida em que nós recebemos a luz, nós falamos dessa luz. Para aquele cego não havia nenhuma dúvida de que Jesus era a luz, de que Jesus era a verdade. Ele experimentou um milagre. Não há como experimentar um milagre e ficar quieto, né? O que Deus faz na nossa vida, nós queremos compartilhar. Eu achei oportuno aqui a ideia desse compartilhar, das diferenças que podem acontecer em relação aos relacionamentos. Os discípulos viram o cego e questionaram o cego: quem pecou? Por que ele é assim? Os mestres religiosos viram o cego, expulsaram o cego. Queriam saber o que aconteceu com ele. Chamaram ele de tudo, de charlatão. E no final expulsaram o cego. Jesus encontra o cego e faz o quê? Cura o cego. A preocupação dele é fazer as obras de Deus. Enquanto é dia, façamos as obras de Deus. No versículo 5 ele explica o que ele quer dizer com enquanto é dia. No versículo 5 ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto é dia, enquanto estou no mundo, compete fazer. Mas ele não diz eu vou fazer. O que ele diz é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Jesus e os seus discípulos. Nós somos chamados a fazer, a levar a luz, a pregar. Façamos as obras enquanto é dia. Quantos dias nós temos? Eu só sei que eu tenho esse momento agora. Não sei. Se hoje fosse seu último dia, como você viveria? Eu tenho que viver todo dia como se fosse o meu último dia, porque um dia será. Não é? Põe lá para frente. E como então eu vou viver hoje, porque pode ser o meu último dia? Façamos as obras daquele que me enviou. Seja um discípulo. Olha de novo, vou repetir um pouquinho a reação daquelas pessoas ao cego. Para os discípulos, aquele homem era um enigma teológico. Como que ele é cego? Quem pecou? Para Jesus, uma oportunidade de trabalho. Eles discutiam como ele ficou assim. Jesus respondeu: o que nós podemos fazer por ele? Como nós podemos reagir em relação às pessoas? 3 maneiras. Ela pode despertar inveja em você. Então você pode pegar pedras e atirar nela. Foi o que os religiosos fizeram. Ou ela pode despertar em você um desejo de informação, curiosidade, e você vai querer investigar. Foi o que os discípulos fizeram.
Repare que a dúvida tem valor, é importante, curiosidade, mas tem limite. Ou em terceiro lugar, você pode amá-lo e ajudá-lo. Foi o que Jesus fez. Enquanto é dia, façamos as obras de Deus. Levar a luz de Jesus. Eu sou a luz do mundo. E Jesus está dizendo, e vocês também devem ser a luz do mundo. Como termos um ano realmente feliz? Buscando a luz de Jesus. Onde está a luz de Jesus, irmãos? Está na palavra de Deus. Está no Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações. Na sabedoria de Deus que é trazida a nós repetidamente. Que a gente tenha essa visão. Todos nós vivemos nesse mundo. Ninguém é para se retirar do mundo. Mas que a gente não deixe que as coisas desse mundo ocupem todo o nosso tempo, ocupe toda a nossa energia, as nossas preocupações. Mas que em primeiro lugar nós possamos buscar o reino de Deus. Possamos estar na presença de Deus. Possamos dedicar tempo a conhecer mais a Deus. Conhecer os caminhos de Deus. Então não há nada melhor do que estar assim com Jesus. Nós vamos participar da ceia e aqui é um momento em que a gente tem esta alegria de trazer à memória o que é mais importante, que é a nossa salvação, que é o sacrifício de Jesus por nós. E que nós possamos, fortalecidos pelo Senhor, viver nessa paz, na alegria do Senhor Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de ver, ó Deus, esse testemunho da Tua palavra, dizendo da preocupação do Senhor, ó Pai, em curar, em salvar as pessoas, em firmar que o Senhor é Deus, para que nós pudéssemos hoje crer nesta palavra, nesta verdade. Ó Pai amado, nós te pedimos que o Senhor Deus nos abençoe, se aproxime de nós, ó Deus, venha com a Tua mão de cura, venha, ó Deus, com o Teu poder, tirando toda a cegueira, ó Deus, tanto fisicamente, mentalmente, espiritualmente, ó Deus, venha modificar, ó Deus, mais e mais o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que nós também possamos ser luz na vida das pessoas, nós possamos cumprir, enquanto é tempo, dia a dia, a obra do Senhor, ó Deus, o chamado do Senhor para a nossa vida, ó Deus. Ó Deus querido, nós agradecemos a Ti por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos deu, mais uma vez, de ouvir a Tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.